Sim, amigos, chegou aquele momento que você tanto esperava. Chegou a hora de revelar os 10 melhores quadrinhos publicados no Brasil em 2020. Na minha opinião, é importante deixar isso bem claro. Eu enrolei bastante para fazer esse vídeo porque fazer esses top 10 é sempre uma tarefa muito ingrata. 2020, apesar de ter sido esse ano desgraçado, teve muito gibi bom publicado no Brasil, tá certo? As editoras fizeram um excelente trabalho, tanto que na minha lista temos 8 editoras, apenas 2 com 2 quadrinhos, tá certo? E primeiro, alguns recados, né? Não tem quadrinhos da Comic Zone nessa lista, né? Seria falta de ética colocar quadrinhos da minha editora dentro dessa lista, tá certo? Então deixo isso aí para os outros veículos de comunicação e de divulgação de quadrinhos. Não vai ter republicação, tá certo? É por isso que quadrinhos como Recada Adolf não vão estar nessa lista, porque já foram publicados anteriormente no Brasil. Tá, beleza? Então, sem mais delongas, vamos à lista. Não, vai ter mais um delonga. Eu não vou me estender muito, tá certo? Falando sobre os títulos, porque a maioria absoluta já teve reviews aqui do canal, tá certo? Então vou deixar os cards aí, se você tiver mais interesse para saber sobre um certo quadrinho, então é só clicar no card e assistir o vídeo relacionado, beleza? Então vamos lá. Na 10ª posição, o que é que eu tenho aqui? X-Men do Jonathan Hickman. Sim, não é porque eu leio graphic novels e quadrinhos europeus que eu não posso botar um quadrinhozinho aí de super-herói, não é mesmo? E esse X-Men do Jonathan Hickman, o House of X e o Powers of X, cara, é muito bacana. O X-Men, que sempre foi um dos grupos de mais destaque dentro da Marvel, foi completamente apagado, invisibilizado aí da editora nos últimos anos, né? Então o Jonathan Hickman pegou essa franquia e botou ela no lugar que ela merece, com uma história muito, mas muito bacana, né? O X-Men de volta a uma posição de protagonismo dentro do universo Marvel. Nessa saga, o professor Xavier, ele oferece à humanidade remédios para todas as doenças, oferece, tipo, olha só, você vai ter tudo de bom aqui com a condição que você reconheça os X-Men, né, e Krakoa como uma nação soberana, né, e daí fica... Cara, é bom pra caralho esse gibi, muito bom. É claro que depois, o que vem em seguida, aí já começa aquela mesma besterol, sabe, mas esse início aqui, as primeiras 12 edições relativas ao Powers of X e o House of X, que foram compiladas aí, se eu não me engano, nos X-Men 1 e 2 da Panini, cara, é realmente muito bacana, tá certo? Então tá aí X-Men na 10ª posição. Na 9ª posição, o que é que eu tenho aqui? Tetris, da editora Mino, escrito e desenhado pelo Box Brown, que é um autor que eu adoro. Aqui nesse livro, a gente vai ver toda a história ao redor da criação do Tetris, né, do famoso jogo Tetris. Foi criado por um russo e a história, ela é tão rocambolesca, eu não suspeitava que tinha tanta coisa acontecendo ao redor desse jogo, tá certo? Até lance de espionagem industrial, as empresas que vão até a Rússia para conseguir comprar o jogo, lances cada vez maiores. E o estilo, a forma como o Box Brown conta toda essa trama envolvendo o Tetris é muito bacana. O estilo gráfico dele é super interessante, os desenhos me lembram muito infográficos, sabe? Isso aqui é um verdadeiro documentário em quadrinhos e eu mal posso esperar para ver mais Box Brown publicado no Brasil. Ele que já teve Cannabis publicado aqui, que também é um excelente quadrinho, e agora nós temos Tetris, que está aí na 9ª posição. Na 8ª posição, o que é que nós temos aqui? Torpedo, 1936, publicado pela editora Figura. Torpedo, ele já foi publicado no Brasil na década de 80 dentro da revista Animal, mas ele nunca foi publicado em formato de livro, toda a história publicada em ordem cronológica, bonitinha, por isso coloquei isso aqui na minha lista, tá certo? Torpedo vai ser publicado no Brasil pela editora Figura. Esse aqui é o primeiro volume e ela vai publicar esse ano, acredito, os volumes 2 e 3. E o que acontece? Torpedo é o personagem mais filho da puta da história dos quadrinhos, tá certo? Ele é um gangster, a história se passa na década de 30 em Nova York, e é um quadrinho que pode tocar algumas sensibilidades, tá certo? Torpedo, eu duvido muito que um quadrinho como esse poderia ser escrito
hoje, tá certo? Na época em que ele foi escrito, foi imediatamente após o fim do regime franquista na Espanha, que foi um período de muita repressão, de muita censura. Então é como se os artistas, ao final da ditadura do Franco, tivessem de ressaca e decidiram colocar no papel tudo aquilo que eles não podiam falar nos anos anteriores, sabe? Então saiu obras como Torpedo, que, cara, se você torcer assim, o torpedo vai pingar sangue, sabe? Então é assassinato, é violência contra a mulher, são coisas horríveis, mas é claro que tudo isso tem uma importância na trama, e se você ler entendendo esse contexto, você vai apreciar um pouco melhor, tá certo? Mas já deixo o aviso que é um quadrinho que pode acionar alguns gatilhos, tá bom? Mas não deixa de ser um quadrinho muito bom, mas muito bom. Então tá aí Torpedo na 8ª posição. Na 7ª posição, nós temos aqui, da editora Geektopia, Primavera em Chernobyl, do Emmanuel Lepage. Esse aqui é um quadrinho francês excelente. Aqui nós temos o Emmanuel Lepage indo a Chernobyl 20 anos depois do acidente nuclear, né? Ele vai junto com um grupo de ativistas e artistas com o objetivo de contar a vida daqueles que ficaram lá depois do acidente. É realmente um quadrinho assim, muito sensível, muito bonito. A arte do Emmanuel Lepage é absurda, tá certo? Então é um quadrinho que merecidamente está na minha lista de melhores leituras de 2020. Em seguida, na 6ª posição, nós temos aqui Grama, da editora Pipoca e Nanquim, escrito e desenhado pela Kemsung Gendry Kim. É um quadrinho que fica ali na mesma prateleira que Maus, que Persepolis. É um quadrinho que fala sobre a história real de uma mulher de conforto, que é como os japoneses chamavam coreanas que eram raptadas e que ficavam em uma espécie de campo de concentração e eram violentadas sistematicamente. É uma história horrível. Até hoje os japoneses eles não se retrataram pelos horrores que infligiram à população chinesa e coreana durante a Segunda Guerra Mundial, tá certo? E a Gendry Kim foi uma sobrevivente e que durante muito tempo foi uma ativista, tá certo? Para que o Japão reconhecesse os seus crimes de guerra. É um quadrinho assim muito forte, recomendo demais, é uma excelente leitura. Então tá aí Grama na 6ª posição. Lembrando que muitos desses livros aqui mencionados já foram comentados, tá certo? Então vou deixar os links sempre aí em cima se você quiser mais informações. Na 5ª posição nós temos aqui O Árabe do Futuro 4, que é uma série que eu amo demais do Riyad Sattouf. Esse 4º livro tá tão bom quanto os primeiros, talvez até melhor, porque tem um gancho no final que deixa você se tremendo para ler o 5º volume. Está sendo publicado no Brasil pela editora Intrínseca. E aqui basicamente nós temos a história real do Riyad Sattouf, que é filho de pai sírio com a mãe francesa. E aqui nesse quadrinho ele escancara todas as diferenças culturais entre a Europa e o Oriente Médio. Ele que viveu, né, dividido aí entre a França, a Síria, Emirados Árabes. Cara, é um quadrinho absolutamente sensacional, uma das séries que eu guardo no meu coração. Então tá aí na 5ª posição. Em seguida, da editora Veneta, nós temos Sabrina, escrito e desenhado pelo Nick Dornasso. Esse livro conta a história do desaparecimento de uma garota chamada Sabrina e como isso reflete na vida das pessoas próximas a ela, tá certo? A sua família, o seu namorado. E quando ela desaparece, diversos fóruns na internet começam a disseminar notícias falsas. E esse é basicamente um livro que fala sobre as fake news. E esse é o grande mérito de Sabrina e das publicações da editora Veneta, que são publicações que dialogam, né, com o Zeitgeist, né, que dialogam com coisas que temos passado aí no Brasil, na nossa sociedade contemporânea. Então o que torna esse quadrinho ainda mais relevante, além de ser uma excelente história com um desenho peculiar, mas que tem também as suas qualidades, tá certo? Então tá aí Sabrina no Nick Dornasso. Agora vamos lá ao nosso top 3. Na 3ª posição nós temos aqui do Adrian Tomin, publicado pela editora Nemo, A Solidão de um Quadrinho Sem Fim. Esse é um quadrinho que, cara, pegou na minha veia. É uma história semi-autobiográfica, nem tudo que tá ali é
completamente verdade, mas o Adrian Tomine conta muitos causos, né, coisas que ele passou na sua trajetória como quadrinista, as grandes decepções que ele atravessou, sabe, e é um quadrinho muito honesto, brutalmente honesto, e que eu me identifiquei demais com ele. Então tá aí Adrian Tomine, A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, na terceira posição. Na segunda posição, o que é que nós temos aqui? Berlim, do Jason Lutz, publicado também pela editora Veneta, e é um dos quadrinhos mais relevantes publicados em 2020, tá certo? Tem muito a ver com o Brasil contemporâneo, porque ele fala sobre a ascensão do fascismo na Alemanha durante a República de Weimar, né? Eu acho que esse quadrinho tem o trunfo de contar um período da história alemã que é um pouco esquecido, né? As pessoas falam da Alemanha nazista, mas não falam sobre o que aconteceu antes, o que foi que levou a Alemanha a tomar aquele rumo, né? Isso aqui a gente vai ver no quadrinho do Jason Lutz, que, como eu disse, é uma obra-prima, tá certo? Então tá aí Berlim. E na primeira posição, e antes de partir para a primeira posição, eu gostaria de dizer que não prestem muita atenção na posição, sabe? Porque, pô, Berlim tá na segunda posição, mas podia estar na primeira, sabe? A Solidão do Quadrinho Sem Fim também podia estar no primeiro lugar. Depende um pouco do dia, certo? Mas é porque esse quadrinho em particular eu coloquei na primeira posição porque, puta, eu gostei demais dele. E eu tô falando de Degenerado, escrito e desenhado pela Chloé Cruchot, publicado pela editora Nemo. E é um quadrinho sensacional, conta a história de um casal apaixonado. O rapaz é convocado para a Segunda Guerra Mundial e ele dá um jeito de escapar, de voltar para Paris, né? Então ele passa a ser um desertor. E desertores na Segunda Guerra Mundial tinham um destino muito cruel, né, dentro da Europa. E ele passa a viver escondido com o amor da sua vida, mas travestido como mulher. Só que, com o passar dos anos, né, essa é uma história que abrange aí um longo período de tempo, ele começa a sofrer uma transformação, certo? Uma transformação que vai afetar muito seu casal, aquele grande amor, né? Afinal de contas, lembre-se, ele escapou da guerra para voltar para os braços da sua amada, meio que vai pro vinagre. E eu gosto dessa história porque ela é uma história real, ela tem esse lance meio true crime, sabe? A arte da Chloé Cruchot, ela é linda e contrasta um pouco com a história, que é bem pesada. Então, cara, é um quadrinho sensacional, tá certo? A Nemo tá muito bem. Passou um tempinho, né, meio devagar, mas quando voltou, em 2020, voltou com tudo. A editora Veneta também com grandes lançamentos, tá certo? Então tá todo mundo de parabéns. Essa foi a minha lista, meu top 10 melhores quadrinhos publicados em 2020. Me fala aí embaixo qual é a sua lista, tá certo? Eu quero saber. Tem alguma coisa que você mudaria aqui na minha? Tem quadrinho que você não concorda? Me diz aí nos comentários, tá certo? Tem muita coisa que eu poderia ter colocado nesse top 10, muita coisa ficou de fora, mas todos os anos eu faço um top 10. Não faço top 15, não faço top 20, faço top 10, é sempre muito difícil, mas tá aí, tá feito, beleza? Agora eu vou ficando por aqui. Como sempre, quero deixar aquele bom e velho joinha, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Se já for inscrito, por favor, ative as notificações para ficar ligado quando os próximos vídeos saírem. E se você ficar interessado em qualquer quadrinho que foi mencionado aqui, os links para compra na Amazon estão na descrição. Beleza? Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.